motivos religiosos marcaram a arte ao longo da história. No Museu de Arte de São Paulo, o MASP, muitas obras abordam o tema, como essa de Rafael Sanzio, apresentada aqui pelo curador assistente Denis Molino. Nessa sala aqui, em que a gente se encontra, basicamente são pinturas com temática religiosa renascentista. Então ela tem um cronograma depois, enfim, o espectador, o visitante do museu, que começa desde o começo do século XIII, com um ícone bizantino na entrada, e ela vai percorrendo essa pintura de virgens e pinturas religiosas, até chegar, por exemplo, aqui, onde a gente se encontra, a gente tem um outro pintor importante desse período renascentista, que é o Rafael. E nesse caso, como a pintura já bem anuncia, o Rafael faz uma imagem sobre Cristo, né? O próprio título é bem claro, a ressurreição de Cristo. O MASP é o mais importante museu de arte ocidental na parte sul do planeta. Ele fica num prédio de arquitetura extremamente ousada, com um vão livre e impressionante, projetado pela italiana Lina Bobardi. Nele estão obras de alguns dos mais importantes artistas da história da arte, como o francês Nicolas Poussin. O título é Himeneus travestido durante uma sagração, um festejo a Príapo. A gente reconhece, encurtando a história, porque é o único que tem sandália. Então é o único que aparece aqui, e justamente ele traz vestido por quê? Porque a história conta que ele vem justamente a esse festival, porque nesse festival havia a figura da amada dele, que é o que está ali embaixo, de joelho. Há uma escultura também milenar, que você pode mostrar? Do quarto século grego, né? A escultura mais antiga do museu, está aqui do lado. Muito antes de Brasil ser descoberto, muito antes de tudo, muito antes de Cristo nascer. É umas poucas obras que o museu tem desse período, datado ali do quarto, quinto século grego, né? Que é a época da grande escultura helenística, grego, né? Helenístico vai vir um pouco depois, mas justamente todas elas têm essa ideia de retratar em mármore, né, certas divindades. Ainda que a gente tem que pensar que essas obras, originalmente, elas feitas em bronze e que, a partir de um original de bronze, se faziam várias cópias em mármore. O que acontece para a gente é que essas esculturas em bronze, posteriormente, por questões de guerra, elas eram derretidas e viravam armas e coisas de assim. todo tipo de armas e objetos. Então, a gente pode começar um outro movimento dentro da coleção do MASP falando da arte moderna. Para falar da arte moderna, um nome importante é a própria figura do Manet. Não confundir, evidentemente, o Edouard Manet com o Claude Monet, que, na verdade, o Manet é um pouco anterior. O Manet, justamente, aqui tem um quadro que é importante da coleção do MASP, que é esse retrato de corpo inteiro da figura de um personagem importante na época, que é o Marcellin de Boutin. A gente tem aqui, nessas duas figuras, uma produção típica do Renoir dos anos 70 e dos anos 1880, que é ele como retratista. Lembre-se que o Renoir, ele gostava muito de retratar paisagens como o próprio Monet. Só que nesse sentido do ganha-pão, né, do seu sentido da sobrevivência, ele faz retratos da burguesia parisiense. A estudante de teatro Isadora mora na Europa desde criança. Conhece alguns dos mais importantes museus do mundo e fez questão de conhecer o nosso MASP. O que você está achando legal aqui no MASP? As explicações, porque a maioria eu me dou conta de que são obras europeias que não fazem parte do cotidiano brasileiro, não é? E é interessante as explicações que estão ao lado, porque aumenta a nossa cultura própria, não é? E é interessante, como lá tem às vezes exposições que vêm do Brasil, de outros lugares, é importante que tenha aqui. Celebridades também visitam o Museu de Arte de São Paulo. É a segunda vez que o apresentador do programa Mundo de Beckmann, o americano Paul Salum, vem ao museu. Ele ressalta que aqui é possível se contemplar obras de diferentes eras da pintura.
No MASP há espaço para exposições itinerantes, além de abrigar um centro cultural que oferece diversas atividades ao público. Preste atenção, o MASP fica aberto de terça a domingo, de 10 da manhã às 6 da tarde, na quinta-feira até às 8 da noite. A inteira custa R$ 15,00, a meia R$ 7. E uma dica muito importante, na terça-feira é de graça. Ao visitar e conhecer museus como o do Ipiranga, o MASP, o Museu de Arte Sacra e os diversos outros espalhados pelo Brasil, as pessoas têm acesso a universos de cultura e informação que as fazem melhor como ser humano e cidadãos. Os museus são fontes inestimáveis de conhecimento vivo, transformador. O preço das visitas não é lá tão caro, mas para aqueles que não podem pagar, existe sempre um dia que é de graça.